Boa noite. Vamos falar de fé novamente? Já me perguntaram por que, de onde saem os temas, né? Os temas não são inesgotáveis? Será que eu vou ficar repetitivo? É muito difícil, provavelmente não, né? Se a gente pegar aqui o nosso manual de sobrevivência aqui, que eu sempre falo, né? Aqui tem tudo de bem e de mal do ser humano, tá tudo contado ali. O que é o certo, o que é o errado. E foi escrito há 5.000 anos, né? O Velho Testamento e o Novo Testamento. E ali tem todo quanto é ensinamento. Qualquer tema que a gente quiser desenvolver sobre a evolução humana, está ali. Não precisa inventar. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é o tema da arrogância. Se a gente pegar no livro de Provérbios 16, 18, Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, filho de Davi. Nós estamos falando de milhares e milhares de anos atrás. E ele falava sobre a arrogância. E ele falava: arrogância precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Melhor é ser humilde do que repartir os despojos da nossa ignorância. Então, a gente não pode confundir arrogância com autoestima. Autoestima é você ter orgulho das coisas que você é em relação às outras pessoas. E a arrogância é quando essa sua autoestima fica tão grande que o nosso amor próprio começa a sufocar os outros, até aqueles que a gente ama. Nosso amor próprio fica tão inchado que a gente começa a sufocar os outros. E começa a alimentar desprezo pelos outros. Você começa a achar que eu sou melhor que você. Quando você acha que eu sou melhor que você destrói os relacionamentos que você tem. E acaba se perdendo. Vamos pensar se a gente já foi arrogante alguma vez na nossa vida. Ou se a gente é arrogante sempre. Tem gente que é arrogante o tempo todo. Tem gente que é arrogante de vez em quando. Eu não consigo fazer uma reflexão, mas com certeza não devo ter escapado de ter sido arrogante em algum momento da minha vida. E não estou dizendo que eu não vou ser mais, porque eu sou uma pessoa imperfeita como todos nós. Então, existem vários tipos de arrogância. Uma é a arrogância da beleza. Tem gente que é arrogante porque acha que é mais bonito que o outro e os outros são feios. E menospreza os feios porque é muito bonito. Do lugar que vai, todo mundo atrai todo mundo, chama todo mundo. Mas é pela sua imagem, né? Não é porque ela é, né? A pessoa é. Então, às vezes aquela arrogância ela é extremamente superficial e fica às vezes a vida inteira. Existe a arrogância intelectual, que é aquelas pessoas que entram no lugar e se impõem pela sua inteligência, pelo seu conhecimento, sabe tudo, ele que sabe tudo, ninguém sabe nada, e despreza os ignorantes, despreza os que não têm estudo, os que têm menos conhecimento. É aquela arrogância da intelectualidade. Existe a arrogância moral. É aquele que é: eu não peco, eu sou perfeito, eu faço tudo certo. E se gaba por isso. Eu ajudo os pobres. É uma arrogância total, né? Porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Não guarda para si as suas obras, né? E na verdade é a arrogância que está falando, e não a sua fé, que conduz você a fazer as suas obras. Simplesmente é a arrogância de tentar mostrar: eu sou melhor que você do ponto de vista moral. Existe a arrogância social, financeira e de profissões também. A social é quando o cara é rico, a financeira é quando ele tem muito dinheiro, despreza os que não têm dinheiro, os pobres. Ah, ele foi burro. Ele é burro, por isso que ele é pobre. E a arrogância. E acha que os outros deviam ser igual a ele.
quando nem todos têm a mesma oportunidade na vida. Né? Eu sempre falo isso. Eu tenho uma frase minha que eu falo que diz que o sucesso se mede não onde você está. O sucesso se mede de onde você saiu. Tem muita gente que está lá, mas não construiu a conquista da vida dele. Simplesmente ele está lá porque o ele herdou, porque caiu do céu, ficou fácil. E ele se torna arrogante. Apesar de não ter construído nada, se torna arrogante e às vezes humilha aquele que batalhou tanto, que saiu lá de baixo, conseguiu alguma coisinha, ele continua sendo arrogante em cima dessas pessoas. Eu sou melhor que essas pessoas. Existe a arrogância das profissões. Né? Tem muitas profissões que são consideradas nobres, médicos. Às vezes os médicos são extremamente arrogantes. Né? Porque eu que sei, ninguém sabe. Ele não é humilde o suficiente para olhar para o paciente como um ser humano, aquele ser humano frágil, que deposita toda a sua confiança naquele seu conhecimento de médico. E às vezes ele o despreza. É mais um paciente. Juízes, né? Desembargadores, políticos, se vestem daquela fantasia, né? Arrogante do que ele acha que ele é. Né? E existe a arrogância espiritual. Quantas vezes você vai na igreja e tem os arrogantes lá? Tem sim. Tem hierarquia na igreja, tem aquele que é o mais importante, o outro que é ajudante do mais importante, aquele que está perto do mais importante, aquele que dá mais dinheiro na igreja, ou aquele que acha que ele é o líder, e o ego dele fala mais alto do que a palavra de Deus que ele tem que ensinar. Existe esse tipo de arrogância também, que é uma arrogância espiritual. Então eu desenvolvi aqui um pensamento de que a arrogância nada mais é que uma fantasia. Você veste aquela fantasia, se convence que você é aquilo. Você olha para o espelho e você se vê de fantasia, e não na sua real verdade, sua real imagem do ser humano frágil, que fica doente, que vai morrer, que tem seus defeitos e que foge das verdades, né? Das verdades espirituais, da humildade. Então essa fantasia, ela é complicada, porque uma vez que você veste, às vezes você gosta daquela fantasia. Né? Alguns exemplos, né? Exemplos de verdade, exemplos do dia a dia. Um amigo meu estava comigo, chegou uma pessoa com um carro antigo lá, muito bacana, e estava com uma plaquinha de vendas. Ele adorava o carro antigo, queria comprar um carro antigo, tal, mas ele não estava bem vestido, não estava de chinelo, de bermuda, de camiseta. E ele chegou pro dono lá e falou assim: ô amigo, eu adoro essa caminhonete aí antiga, de 1951, né? E eu gostaria de comprar essa caminhonete. Quanto que você está pedindo? E a resposta da pessoa foi: isso aí não é para você. Você não tem dinheiro para comprar isso. Fique no seu lugar. Isso aqui é para outro tipo de pessoa. Então, é um exemplo de soberba, né? De arrogância, desprezo social, desprezo financeiro total. Um outro exemplo que me contaram é que um certo juiz de direito disse que acima dele só Deus. Que beleza de afirmativa. Ele é o guardião das leis dos homens. Não é a lei de Deus. Deus não lhe delegou a hierarquia que ele acha que ele tem. Esse é o número 2, só abaixo de Deus. Uma heresia. Esse vestiu a capa da fantasia. Não sei o que lhe guarda, porque vai lhe guardar em algum momento da sua vida, talvez, ou não, né? Talvez ele vai descobrir que ele é igual a todos os demais. E uma terceira ilustração que eu queria, agora é uma ilustração, não uma história real.
contar a ilustração sobre um homem. Jesus procurou, foi na casa de um homem e falou: posso habitar a sua casa? Ele falou: eu não preciso de Deus, não preciso de Jesus, eu não preciso de nada, eu sou super autossuficiente aqui e tá bom. Aí Jesus foi pro vizinho, bateu na porta e falou: eu posso entrar na sua casa? E o vizinho falou: não pode, nós temos muito a aprender com você. Você vai trazer luz para minha casa, para os meus filhos, para minha mulher. E Jesus entrou. Na casa do outro, um homem bateu a porta. E ele era chamado de mau. Ele foi tentando entrar na casa e o homem segurava a porta. Você não vai entrar aqui. Ele falava: eu sou o mau, eu vou entrar. E ele segurava a porta e lutava, e lutava, e lutava, e lutava. No outro dia, o mau bateu na porta de novo desse vizinho. E foi com muito mais força. Muita força. E ele não conseguia mais segurar. Empurrou móvel, filho, mulher, todo mundo segurando o mal para não entrar na casa dele. E sofreram. Aí, no outro dia, esse vizinho procurou o vizinho dele e falou: ô amigão, tal do mal bateu na sua porta, tentou entrar, porque eu estou esgotado, eu não aguento esse cara todo dia entrando na minha casa, querendo entrar na minha casa. Eu vou sucumbir. Ele vai entrar na minha casa. Na sua casa ele vai também? O vizinho respondeu: olha, eu acho que sim, mas quem atende aqui é Jesus. E aí ele vai embora e fala: eu bati na porta errada. Então é uma super mensagem de reflexão. Né? Eu queria ler uma passagem de Marcos. Marcos é um dos livros da Bíblia. São 4 livros, né? Lucas, Marcos, João e Mateus. Marcos era um seguidor de Paulo. Né? Ele não era um discípulo de Jesus, assim como Lucas era um seguidor de João. Desculpa, Lucas de João e Marcos de Paulo. A passagem de Marcos diz o seguinte, eu vou ler o trechinho aqui. Palavras de Jesus. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Olha só o que ele disse. Ele veio para servir, não para ser servido. Ele era seguido por milhares de pessoas. Ele era atribuído a ele milhares de milagres, de palavras, de ensinamentos. Mas o que ele ensinou? Para ser o primeiro, você vai ser aquele que vai servir todos. Jesus, na Santa Ceia, na entrada, lembrando que um costume judeu da época é quando alguém visita a sua casa, você lavar os pés daquele visitante que era importante. Jesus lavou o pé dos apóstolos, de todos eles, inclusive daquele que o traiu. Foi um exemplo de humildade extrema naquele momento que ele sabia que até seria morto em seguida. Então, a arrogância não existia nesse ser chamado Jesus Cristo. E o exemplo ele deu para nós. Um modelo que eu gostaria de passar para vocês, um modelo para a gente não ser arrogante, é o seguinte: toda vez que você entrar na casa de alguém, ou for numa reunião, ou for numa igreja, na hora que você chegar na porta, você esquece os seus cartões de crédito, esquece o seu saldo bancário, esquece os seus diplomas, esquece a sua profissão, esquece o seu cargo, tire os sapatos e lave os pés das outras pessoas. Assim você vai encontrar humildade suficiente
e a sua fantasia vai ficar lá fora. Óbvio que no nosso mundo ocidental, se eu chegar num lugar e falar, eu quero lavar o pé das pessoas, vai ser meio estranho. As pessoas vão achar muito estranho. Mas eu tenho um comportamento de deixar todos os meus metais, meu dinheiro, meu cartão de crédito, meu talão de cheque, meu dinheiro no bolso, minha posição social, a minha profissão, o meu conhecimento, a minha beleza na porta e entrar como um igual aos demais, esse exercício vai tirar você da arrogância. Tá bom? Sempre utilize esse mecanismo. É um mecanismo importante. Tem que criar hábito. Talvez essa mensagem devia ser feita na entrada das igrejas, por exemplo. Aqui você é igual a todos. Aqui você não tem cartão de crédito, não tem posição, você não é desembargador, não é juiz, não é médico, não é. Não estou menosprezando essas profissões de forma nenhuma, mas são profissões que são mais valorizadas, né? As pessoas acham que são mais importantes. Então, esse exercício é muito importante. Quando você morrer, você vai ser lembrado pelo quê? Pela sua fantasia, pelo seu cargo, pela sua arrogância? Ou vão te lembrar pelo que realmente você é? É uma pergunta que é para ficar no ar. Pelo que você vai ser lembrado? Então, é um assunto bastante complexo, né? Nenhum de nós escapa de termos sido arrogantes em algum momento da nossa vida. Mas a gente precisa exercitar esse ato de tirar primeiro a nossa arrogância. Na hora que a gente tirar a nossa arrogância, a gente vai aprender uma outra virtude, que se chama humildade. Humildade para servir mesmo aqueles que a sua fantasia diz que é inferior a você, mas você vai saber lavar os pés daquele humilde, vai entender a situação das pessoas e vai deixar a sua arrogância fora. Não sufoque as pessoas com a sua arrogância. Como eu falei no começo, os relacionamentos são destruídos em função da arrogância, da soberba, do excesso de eu sou melhor, eu sou isso e eu sou aquilo. Tá bom? Jesus ensinou bastante para nós aí. E para finalizar, né, o tema de hoje, se uma pessoa arrogante que você conhece, ou que você encontrar na sua casa, na casa de um amigo, um parente, às vezes, pode ser bastante arrogante, na igreja, na escola, numa reunião, se ele te humilhar, usar a sua arrogância, faça o seguinte pensamento. O que você ouve, ele não ouve. O que você vê, ele não vê. O que você entende, ele não entende. E o que você crê, ele não crê. A sua fé é o seu escudo. Nós estamos falando de fé. A porta, existem duas portas, uma grande e uma estreita. A grande é a porta do mundo, onde você se entrega à fantasia das coisas falsas que encobrem quem você realmente é. Aquela porta é fácil de entrar, está aberta, é grandona. Existe a porta estreita, que aqueles que realmente se conhecem, se defendem dessas fantasias, nessa porta estreita você consegue entrar. Tá bom? Graça e paz. Até a próxima semana.